sobre a profecia das 70 semanas. Aliás, eu gostaria de explicar melhor. Nós estamos considerando aqui esse trecho que envolve as 70 semanas da profecia de Daniel, aqui no livro do próprio profeta Daniel, capítulo 9. Mas a nossa intenção, nesse primeiro momento, é descobrir a identidade, não é a entidade, mas é a identidade do anticristo. De onde virá esse personagem? Mas, como a profecia das 70 semanas do profeta Daniel nos revela com muita clareza a origem, o local, de onde virá esse personagem, nós estamos considerando alguns aspectos desta profecia. E é interessante para nós, queridos irmãos, analisarmos que essa profecia, ela é uma profecia sumamente importante. Aí talvez você perguntasse, né? Mas há alguma profecia que não seja importante? E a resposta seria, logicamente, não. Não existem profecias ou profecia que não seja importante. Todas as profecias são importantes, são de grande importância para nós, para o povo de Deus, para os filhos de Deus, assim como foi importante para os dias de Israel no Velho Testamento e ainda hoje no Novo Testamento. Quer dizer, no Novo Testamento, para nós, para a igreja do Senhor Jesus, nós jamais conseguiríamos compreender o Novo Testamento se nós não tivéssemos o conhecimento do Velho Testamento. É como diz o apóstolo Paulo. São Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz em alto e bom tom: tudo aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, de tal maneira que toda profecia é sumamente importante. E eu consigo aqui discordar abertamente de todos aqueles pregadores, ensinantes da palavra de Deus, que olham para determinados trechos da Bíblia e dizem assim: não, mas esse escrito aqui não é para nós. Isso aqui foi para os rabinos, isso aqui foi escrito para os profetas, foi para os sacerdotes, foi para os discípulos, foi para os crentes de Corinto, de Roma, e não é para nós. Isto não é verdade, queridos irmãos. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, queridos. Então, a Bíblia é para nós. Outro detalhe importante que nós precisamos entender, compreender bem, é que a Bíblia Sagrada, ela tem uma única interpretação. Não existe 2, 3 interpretações, só existe uma interpretação. Por quê? A verdade, ela não pode ser verdade
cor de rosa num determinado momento, e em outro momento a verdade ser azul. Não é rosa e azul. A verdade, ela é azul, ela é verde, ela é amarela, ela é branca, mas ela jamais vai mudar de cor. Ela vai ser sempre aquela mesma cor. A verdade não desbota, de maneira tal que a Bíblia tem uma única interpretação. Mas como então nós poderíamos explicar que existem tantas correntes filosóficas, tantas correntes teológicas, tentando entender a palavra de Deus de modo bem diferente daquele que, por exemplo, nós entendemos? Nós entendemos que há um só Deus, eternamente existente em três pessoas distintas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Entendemos que essas três pessoas distintas são um só Deus. Não existe um Deus Espírito Santo separado de Deus o Pai. Não existe Deus o Pai separado de Deus o Filho. Então são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são divinas, mas essas três pessoas, elas formam um só Deus. Por isso nós podemos dizer e ler nas Escrituras que há um só Deus. Lembra do Pentateuco, né? Moisés falando ao povo, Deus falando ao povo através de Moisés, que ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então nós não temos três deuses, nós temos uma triunidade, três pessoas distintas, mas inseparáveis, de tal maneira que nós temos um único Deus. Entretanto, existem aqueles grupos teológicos, aquelas correntes teológicas que não conseguem ver no Espírito Santo de Deus uma pessoa, mas eles conseguem ver no Espírito Santo de Deus apenas uma força inerente da natureza, apenas como uma energia e nunca uma pessoa. Mas é interessante porque essa pessoa do Espírito de Deus, ela fala, ela conversa, ela orienta, ela ensina, ela intercede por nós. Como poderia então uma mera força, uma mera energia? Ora, nós não podemos ignorar a energia elétrica, né? Você descasca um fio desses aí ligado, você corre o risco de tomar um baita de um choque, corre o risco até de perder a sua própria vida. Conhecemos histórias de pessoas que morreram eletrocutadas porque descuidaram, porque vacilaram ou porque ignoravam que tais fios estavam ligados, que passava corrente, que passava energia e acabaram tocando ali ou até pegando, segurando, etc. Então, é inegável a força da energia, mas essa energia ela é capaz de falar a linguagem dos homens. Ela pode produzir algum sinal, você sabe que está passando corrente, que a luz está acesa, é uma forma de ela comunicar conosco, mas jamais ela vai falar, jamais ela vai dizer: separa para mim Paulo e Barnabé. Não vai dizer. Jamais ela vai interceder por nós, como o Espírito Santo faz
como ele fala, como ele intercede até com gemidos inexprimíveis, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Então, o Espírito Santo do Senhor é uma pessoa, e uma pessoa divina. E nós damos graças a Deus, porque temos essa pessoa bendita do Espírito de Deus, esta pessoa maravilhosa, que nos ensina, que nos acompanha, que intercede por nós, que cuida de nós. Da mesma forma, o Filho de Deus, há quem diga, Jesus é um Deus. Ele não é Deus, ele é um Deus. Amados, isso também não é verdade. Jesus, ele é o Filho de Deus. E o fato de ele ser Filho de Deus o torna igualmente Deus. Por isso, os judeus ortodoxos de sua época quiseram apedrejá-lo quando perguntaram para ele: tu és Filho de Deus? Jesus respondeu dizendo: tu o dizes. Em outras palavras, Jesus respondeu: com toda certeza. E então disseram: basta, para que ainda precisamos de testemunhas? Ele blasfemou. E qual foi a blasfêmia? Quando ele disse: tu o dizes. Ele estava dizendo: com certeza, eu sou sim o Filho de Deus. Eu sou Deus, o Filho encarnado, aqui presente, cheio de graça, como diz o evangelista João, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ah, queridos irmãos, por quê? Porque o homem insiste em resistir ao Espírito de Deus, e por conta disso ele começa a buscar interpretações escriturísticas bem longe da realidade. Errado. A Bíblia tem uma única interpretação. Agora, ela pode ter mais de uma aplicação. Por exemplo, quando Deus falou para Moisés: Moisés, dispõe-te, Moisés. Então você pode aplicar para você. Porque a vontade de Deus para você, em alguns momentos, ela é semelhante à vontade de Deus para Moisés. Isso nós podemos aplicar às nossas vidas. Quando o Senhor disse: olha, Moisés, dispõe-te, vai até o Egito e fala a Faraó. Em alguns momentos, Deus pode falar também comigo, pode falar com você, pode falar com você, pode falar com qualquer um de nós, dizendo: olha, Lúcio, por exemplo, dispõe-te, vai e fala para o amazonino. Não, Lúcio? Pode dizer. Bom, de maneira tal que Deus pode querer que nós falemos com as autoridades acerca do seu plano, do seu projeto, da sua vontade. É diferente. Ah, mas Deus falou para mim. Deus falou comigo. Falou. Deus fala conosco todos os dias através da sua palavra. E o Espírito Santo de Deus também testifica com o nosso espírito, e ele fala dentro de nós. Se nós não o apagarmos, se nós não o entristecermos, nós vamos ser capazes de sentir a direção de Deus em nossas vidas. Então, uma interpretação, várias aplicações. De tal maneira que algumas coisas que Deus falou para Israel precisa ser aplicado de forma diferente ao coração da igreja. Por exemplo, quando ele diz: lembra-te do sábado para o santificar. O Senhor está dizendo que nós precisamos de um dia
que descanse.